estamos aqui começando mais um programa em foco nas eleições 2016, de 2 de outubro, prefeito, e hoje, cumprindo a regra de sorteio, vamos ter a presença do primeiro candidato. Antes de mais nada, quero consignar que essas regras do sorteio e as regras de perguntas foram previamente estabelecidas com os candidatos, com as suas assessorias e sob a supervisão da Justiça Eleitoral de nossa cidade. E dando seguimento, dando início a essa série de entrevistas, hoje nós temos aqui, segundo o sorteio, o candidato da coligação Compromisso com o Povo, Gilberto Esteves, que será o primeiro candidato a ser entrevistado. Dentre as regras, nós temos as perguntas que foram previamente encaminhadas ao candidato e ele terá 3 minutos para cada resposta. Ao esgotar o tempo, tendo ou não respondido a pergunta, o microfone será cortado e o candidato tem ciência dessas regras. Eu dou boa tarde, então, ao candidato da coligação Compromisso com o Povo, Gilberto Esteves. Coligação PT-PV, boa tarde, candidato. A minha primeira pergunta ao senhor: por que o senhor quer ser candidato a prefeito de São José do Vale do Rio Preto? Muito boa tarde, Eloir. Boa tarde, ouvintes da Rádio Ativa FM. E respondendo então aí a primeira pergunta, quero informar que eu tenho 49 anos de idade, né? Participo da vida pública da cidade desde os 17. De lá para cá, sempre participei dos acontecimentos políticos, né? De forma direta e ativa, sempre me portando a favor das causas de nossa cidade. Estive diretor, né, de administração da prefeitura em 93 a 96. Depois ocupei por um longo período de 8 anos a contabilidade da Câmara Municipal. Voltei e retornei à prefeitura ocupando 29 meses a Secretaria de Fazenda de 2005 a 2007. E nessas passagens a gente foi acumulando conhecimentos e aprimorando até o afeto pelo serviço público, né? Que já tinha muito antes, quando jovem, participei ativamente da comissão que emancipou São José do Vale do Rio Preto. Fui um dos mais jovens participantes da comissão em 87. Então, assim, isso tudo foi criando na minha pessoa vontade, gosto pela coisa pública, mesmo sabendo que o momento é difícil, que o momento é complicado para o serviço público, né? A gente foi acumulando isso aí. Eu gosto de política, da boa política, né? Voltada para o bem comum, para as questões sociais. Sempre que pude, fiz algo mais, nunca me limitei a estar naquele cargo e desempenhar exclusivamente as funções daquele cargo. Como contador também na vida pública, na vida particular, também tenho feito ações que ultrapassam às vezes a atribuição, a remuneração, quer dizer, a gente nem olha muito para isso, né? A gente se coloca à disposição da cidade. A nossa cidade é muito pequena, carente de muitas coisas, e isso tudo vai moldando, né, o caráter da gente, vai fazendo com que a gente vai se aproximando das demandas da nossa população, dos nossos munícipes, e assim a gente vai se comportando. E eu resolvi, então, me colocar à disposição da comunidade de São José do Vale do Rio Preto, da população. Há 2 anos atrás, fui instigado, né, no bom sentido, por alguns colegas e que hoje estão conosco nessa caminhada, alguns até como candidatos a vereador, e também já estamos nos reunindo desde fevereiro de 2015. Isso tudo nos credencia para este pleito, né? É o que a gente deseja aí nesse momento. Ok, candidato, só retificando aqui, o nome da coligação é Compromisso com o Povo e a coligação é PV-PT do B. Candidato, eu lhe faço a segunda pergunta relacionada. O trânsito na cidade é caótico. O que o candidato pretende fazer para solucionar esse problema? Trânsito. O senhor tem 3 minutos para a resposta. Então, Eloy, o trânsito é um problema de todas as cidades, né? É o grande problema de todas as cidades, problema moderno, né? Principalmente das grandes. Nós não somos uma cidade grande, mas temos aqui um problema realmente crônico de trânsito. Eu considero um problema pontualizado em termos de local e de horário.
e por várias vezes já fui indagado sobre essa pergunta é oportuna aqui na rádio, porque já respondi ela por diversas vezes lá fora, e eu penso que o trânsito é algo que a gente precisa enfrentar, porque, como falei, é um problema moderno de todas as cidades. Nós vamos encarar esse problema de frente, nós vamos criar a guarda municipal, ou se não for possível, por questões de receita, de despesa com o pessoal, fazer um convênio com a Polícia Militar, para que esse trabalho seja feito, essa tarefa seja desempenhada. Vamos criar pontos ali no centro da cidade, na estação de carga e descarga. Vamos criar uma praça para os taxistas, onde eles possam parar com segurança, o passageiro possa embarcar e desembarcar com segurança, onde ele possa descer do carro e se posicionar para que lado ir, porque o carro para no meio da rua e deixa o pedestre ali no meio da rua, né? Então, a questão do táxi nós vamos estar resolvendo. Vamos estabelecer um esquema de rodízio também, dia e horário, para que os pontos de táxi de menor fluxo também não fiquem sem assistência, né? E que horários noturnos, finais de semana também não sejam abandonados, porque a gente percebe assim que todos querem estar naquele momento e naquele lugar, por ele ser mais economicamente viável. Mas, como é um serviço de concessionário público, a gente precisa regulamentar isso tudo de forma que todos possam atender, ser beneficiados, né? E também subsidiar algumas áreas que não têm esse atendimento, né? Então, assim, nós vamos estar trabalhando para isso. O trânsito precisa realmente ser disciplinado ali, como já falei. Vamos criar áreas de carga e descarga 24 horas. Vamos ver onde pode haver estacionamento pago, criar mecanismo de cobrança, de repente com a APAI ou uma outra instituição. Vamos também desestimular com essa cobrança que a pessoa vá para o trabalho com seu carro, pare numa via pública e deixe de 8 da manhã a 8 da noite, de 8 da manhã às 4 da tarde, porque isso é extremamente inviável, né? Aqueles que puderem realmente fazer isso, vão fazer e vão ser responsáveis por isso. Mas a gente vai criar uma prática de desestímulo desse procedimento, porque infelizmente a cidade não suporta isso. A pessoa chegar às 7 horas da manhã, parar o carro. Nós fazemos isso lá no nosso escritório, né? A nossa rua é uma rua secundária, a Rua dos Araújos, mas não deveríamos fazer, né? Precisamos criar mecanismos de estacionamento privado, onde for público que possa, né, ser cobrado. Candidato, seu tempo está esgotado, eu agradeço sua resposta. Continuamos aqui na nossa entrevista com o candidato Gilberto Esteves, da coligação PV-PT-B, Compromisso com o Povo. Candidato, eu lhe faço a terceira pergunta. Ordem pública, ruas, estradas vicinais, passeios públicos, carros abandonados, segurança. Quais as principais medidas que o candidato Gilberto Esteves irá adotar se eleito? O senhor tem 3 minutos para a resposta. Eloy, meu caro ouvinte, o poder público ele é transitório e precisa ser exercido com responsabilidade e respeito. O prefeito é um servidor concursado, como todos os outros, porém um concurso diferente. O candidato precisa prestar prova para uma única vaga e por duração determinada de 4 anos. Esta vaga tem atribuição, dever, não sendo possível ao concursado fazer o que bem quer só porque teve 6.000 votos. As atribuições são claras: exercer o poder de forma responsável e com autoridade em obediência às leis. Ele não precisa inventar. Há mais de 26 anos a cidade possui leis que regulamentam todas essas questões. Basta executá-las. Vamos disciplinar o trânsito, vamos abrir estradas, interligar os bairros com a construção de mais passarelas de pedestres sobre o Rio Preto. Por exemplo, em Camboatá, nós vamos passar uma dela interligando a contendas ali no corte de pedra. Vai ligar o Camboatá, o bairro de Camboatá todinho, à Escola Afonso de Paula, à Capela Mortuária, à quadra, ao posto de saúde. Quer dizer, é uma pequena obra de 300, 400 mil reais que vai fazer um ganho tremendo na cidade, lá no bairro, né? Vamos construir 16 quilômetros de calçada ao longo da Estrada Silveira da Mota para facilitar o tráfego de pedestres com segurança. Vamos recuperar a malha viária municipal com asfalto. Vamos promover uma limpeza total das cidades, dos bairros que estão abandonados, sujos. Esses carros abandonados em via pública, isso é inconcebível. Nós não podemos negligenciar com essas questões. A segurança, por exemplo, é dever do Estado, mas já passou da hora de ter um posto de policial na Jaguara. Nós vamos buscar no Estado essa conquista. Enfim, é um conjunto de normas que vão realmente de forma
de curto para médio prazo, né? A gente precisa entrar, se posicionar, aquele que for eleito vai tomar pé da situação para poder descobrir onde agir e como agir, mas que nós vamos agir com certeza. Precisamos melhorar o aspecto da cidade, né? Estamos aí próximo de grandes centros turísticos e volta e meia nós somos contemplados com as visitas dessas pessoas e somos cobrados também por isso, não só pelos munícipes, mas por aqueles que nos visitam, que gostam da nossa cidade, que tem uma beleza natural incrível. Então a gente precisa contribuir com isso positivamente, não contribuir negativamente, deixando nossos objetos aí abandonados e, né, jogados, enfeiando a cidade. Se aquilo é imprestável, inservível, tem que ir para o lugar de destino, né, sem que possa ficar aí obstruindo os passeios públicos, os logradouros públicos, né? Ok. Eu passo, então, a quarta pergunta, candidato Gilberto Esteves. O senhor dispõe de 3 minutos para respondê-la, querendo usar o tempo menor do que isso, fique à vontade. Transporte público no município. O que o candidato pretende melhorar caso seja eleito prefeito? O senhor tem 3 minutos para a resposta. Então, meu caro Eloy, meu caro Marcelo Baggio, né, o vice-prefeito que acabou de chegar aqui, que nos dá a satisfação de estar presente aqui conosco. Olha só, o transporte público municipal, ele é algo muito polêmico, muito contraditório. É difícil você encontrar uma solução, é impossível encontrar uma solução que chegue a sempre, porque a gente sabe que depende de várias questões. Nós precisamos fazer audiências semestrais entre a população, o governo e as concessionárias do serviço, ônibus, táxi. As demandas, elas são muitas e mudam a cada momento, né? Hoje temos um governo de um lado, a concessionária de outro e a população que é a maior interessada de outro. Nós precisamos caminhar juntos, conversando, discutindo rotas, horários, tarifas, veículos mais novos e modernos, enfim, aquela frase batida, mas verdadeira, conversando que se entende. A gente sabe que existem contratos licitados que precisam ser respeitados e cumpridos por ambas as partes. Muitos pedem até a substituição da concessionária, mas precisamos cumprir a lei. A substituição tem que se dar por uma fraude, não por uma falha de uma das partes, uma falha grave, que aí justificada se afaste e se coloque uma outra provisória. Mas, felizmente, a gente sabe que a Aviação Progresso está aqui há muitos anos, ela tem dialogado sempre que possível e nós vamos procurar dialogar. Agora, nós não vamos deixar de cumprir o papel de defensor do interesse público, né? Vamos estar sempre cobrando deles melhorias no atendimento, e também atendimento aos bairros, né? Os taxistas também têm um papel fundamental, porque a cidade tem uma topografia totalmente acidentada, não são todos os bairros que podem circular ônibus, às vezes nem micro-ônibus circula. Nós estamos visitando, aí o Marcelo testemunha disso, visitando bairros que a gente já conhecia, mas agora assim, mais minuciosamente, profundamente, entrando em estradas que não tem onde manobrar um carro de passeio. Então, você imagina se nós conseguiremos fazer um ônibus circular ali, subir e descer, não tem. Então, assim, quando se fala em transporte público, se visualiza logo uma empresa de ônibus, mas temos um papel importantíssimo que são os taxistas, né? Que precisam realmente ajudar a contribuir com isso, ter os táxis em todos os bairros, cobrar deles resultados e ações, para que a população, que é a maior interessada, possa realmente ter os benefícios que ela espera, né? Então é que a gente vai estar trabalhando nesse sentido para buscar uma solução que sabemos que não é fácil. O trânsito é realmente, o transporte público é algo complicado de disciplinar. O senhor dispõe de mais 20 segundos, deseja usá-lo? Vou usar porque a gente precisa esclarecer bastante, né? Nós não vamos negligenciar também com essa questão, vamos usar de forma o diálogo para oferecer melhor para a população, sempre ouvindo. Seu tempo está esgotado, eu agradeço a sua resposta. Continuamos aqui com o candidato Gilberto Esteves, da coligação PV-PTdoB, Compromisso com o Povo, nessa série de entrevistas que a Rádio Ativa faz usando as eleições de 2016, de 2 de outubro, a prefeito. Quero dizer que as perguntas foram previamente encaminhadas aos candidatos e por essa razão e até pelas regras da Justiça Eleitoral não é possível a participação do ouvinte ou de quem quer que seja na intervenção com os candidatos. Eu gostaria de passar então mais uma pergunta ao candidato Gilberto Esteves. Quais os projetos relacionados à defesa civil do município? O senhor dispõe de 3 minutos para a resposta.
meu amigo Eloir e meu querido povo de São José. A Defesa Civil é o órgão mais importante do município. A tragédia de 2011 mostrou isso. Nossa cidade tem uma topografia muito acidentada. Durante toda a nossa existência pertencemos ao município de Petrópolis, que não se preocupou conosco. Nosso desenvolvimento foi desorganizado e hoje pagamos caro por isso. Mas não podemos fechar os olhos para isso. Precisamos primeiro reconhecer que temos essas deficiências e enfrentá-las. Segundo, impedir a qualquer custo que elas se repitam e continuem acontecendo. O que está aí, já feito, não se pode mudar muito, mas podemos fazer diferente de agora para frente. Vamos dialogar com toda a comunidade. O plano diretor vai nortear as ações futuras de desenvolvimento urbano e rural. Dizer o que pode, o que não pode, por onde pode e quando pode. Precisamos mobilizar todos os envolvidos. Nossa capacidade humana de mobilização deu um show durante a resolução das questões da tragédia, no que tange a socorrer as pessoas, ajudar em todos os aspectos. Mas existe uma nova tragédia sendo preparada de forma silenciosa e lenta, quando o poder público se omite e o cidadão não busca fazer as coisas de forma correta, respeitando aquilo que já falamos sobre topografia acidentada, natureza, acesso e etc. Temos grandes áreas na cidade que poderiam ser de expansão, que demandam infraestrutura mínima, pois já possuem equipamentos urbanos, escola, postos de saúde, energia, água. Por exemplo, Pouso Alegre, Belém. Poderíamos citar outros vários bairros na cidade, que poderiam nos atender por mais de 50 anos para frente, e insistimos em nos desenvolver nas encostas mais íngremes, em solos de menor qualidade, invadindo matas, rios. Isso vai ser cobrado depois de todos. E é uma conta cara de que toda a cidade vai pagar. Nós não podemos também, estou usando muita palavra, negligenciar com essas questões. A cidade precisa, o plano diretor vai disciplinar isso. Olha, o bairro mais apropriado, o local mais apropriado para a expansão urbana, para a indústria, para comércio, para residências, porque a partir daí nós vamos criar mecanismos de que as pessoas que desejam ter uma propriedade, construir sua casa, tenham acesso de forma ordenada, né? Eu citei aqui o exemplo do Pouso Alegre e do Belém. Lá tem áreas assim bastante confortáveis para a instalação de um bairro e tudo próximo ali, né? Energia, estrada, água, né? Enfim, todas essas questões. Também a proximidade do centro da cidade, né? Dos hospitais, bancos, farmácias. Não é que a gente não queira desenvolver outras regiões, né? Ok, eu agradeço a resposta, candidato Gilberto Esteves. Nós vamos fazer um primeiro break comercial. Estamos aqui na sede de entrevistas com os candidatos a prefeito de São José do Vale do Rio Preto e hoje estamos recebendo em nossos estúdios o candidato Gilberto Esteves, da coligação Compromisso com o Povo, PV-PT-B. E antes de ir para o intervalo comercial, nós queremos agradecer aos nossos patrocinadores que estão fazendo essa cobertura das eleições de 2016, ao pessoal do Mercado Compre Bem, lá na estação, ao pessoal da Wizard, curso de inglês, e a galera da construção, materiais de construção. Eles estão aqui nos apoiando nessa cobertura das eleições de 2016. Nós vamos a um rápido intervalo comercial, são 3 horas e 20 minutos, daqui a pouco estaremos de volta com a entrevista com o candidato a prefeito Gilberto Esteves. Ok, estamos de volta com o programa de eleições 2016, com a série de entrevistas aos candidatos a prefeito de São José do Vale do Rio Preto, nas eleições de 2 de outubro. Hoje estamos recebendo em nossos estúdios o candidato Gilberto Esteves, da coligação Compromisso com o Povo, PV-PT-B. Esclarecemos que as regras foram estabelecidas previamente entre todos os candidatos e as perguntas encaminhadas aos mesmos. E dando sequência à nossa série de perguntas, eu pergunto ao candidato Gilberto Esteves. O município possui um grande número de inadimplentes de impostos, taxas e tributos. Que forma o candidato pretende encarar essa situação e principalmente com a falta de fiscalização de receitas e posturas em nosso município? Candidato, o senhor tem 3 minutos para a resposta. Nós vamos, Eloir e ouvintes, usar os mecanismos legais de cobrança como qualquer empresa pública ou privada, né? O Poder Público Municipal dispõe de estrutura legal e jurídica para isso. Nós cremos que com um trabalho de conscientização e a partir de uma ação de melhoria dos serviços públicos,
esse índice vai cair a níveis mais baixos, né? Porque o imposto, o tributo, a taxa é uma coisa muito antiga, porque aparentemente não materializa nada para o munícipe, né? Mas se ele souber que tem estradas boas, que tem um serviço de saúde bom, eu creio que isso já é um ponto de partida, um estímulo a que ele também traga suas obrigações em dia, né? Embora isso não está uma coisa associada à outra. O cidadão tem que pagar imposto. A questão do atender ou não atender é justamente nesse momento, do voto. Vamos substituir porque não nos atendeu. Não podemos jamais suscitar ou instigar a desobediência fiscal. Até porque isso gera consequência. Hoje o Poder Judiciário tem todos os mecanismos de cobrança, bloqueia bens, saldos bancários aí já estão sendo bloqueados para cobrir IPTU, taxa d'água, e não é culpa, não é o prefeito que mandou. Eu tenho que falar isso aqui porque fica parecendo que, né, que a gente quer posar de bom porque é candidato e é concorrente. Não é, isso é a regra, é a lei. O prefeito não é dono do... Ele não pode chegar lá e botar um PG na conta d'água de ninguém, não. Uma pessoa tem que realmente pagar por isso, né? E a gente vive também um momento econômico crítico, né? Eu sou profissional da contabilidade, vejo isso no dia a dia aí. Mas nós vamos ser criativos, colocar as coisas no lugar. Eu já fiz isso um pouquinho lá no período que eu fui secretário de Fazenda. Quem trabalhou comigo lá, está lá até hoje, sabe disso. Nós fizemos um trabalho de recuperação fiscal forte, estimulamos os pagamentos, fizemos alguns sorteios, né? Porque isso tudo são atrativos que as pessoas precisam usar para estimular o pagamento. Na época sorteamos lá televisões, lá no Parque Exposições, e quem tivesse com a conta de água em dia, IPTU em dia, eu acho que isso surte algum efeito. E, num segundo momento, realmente executar, cobrar aquelas grandes dívidas, né? Porque nós sabemos que, na maioria das vezes, os que pagam de forma irregular são os maiores devedores, né? Os mais simples trazem suas obrigações mais em dia, né? Também facilitar o pagamento. A gente conversava isso ontem lá, eu e o Marcelo, estávamos em visita lá no Iris, uma empresa, falávamos que a facilidade também, hoje todo mundo tem facilidade de pagar as coisas por internet, por computador, enfim, até por um celular, e aí tem que ir lá só para pagar uma conta d'água lá na tesouraria da prefeitura, nem o banco conveniado recebe. Isso precisa ser melhorado e mudado. Eu agradeço, Costa. Continuamos aqui com o candidato Gilberto Esteves e vamos para mais uma pergunta, candidato. Devido à queda de receita e repasse do royalties e outros tributos, quais as atitudes que o candidato pretende tomar para reduzir os custos? O senhor tem 3 minutos para a resposta. Isso aí é como a gente faz na casa da gente, né? Nós somos administradores domésticos, todos nós, independente de homens ou mulheres. Às vezes até muito jovens, até crianças têm que administrar a sua mesada, né? Nós vamos fazer dessa maneira, cortando despesa que não é prioritária. Assim faremos para superar esse momento de crise passageiro. Existe na prefeitura despesa que pode ser reduzidas e outras até extintas para o ajuste das contas. O que nós não faremos de maneira alguma é reduzir verba de saúde, de educação, da recuperação das estradas, da agricultura e do salário dos servidores. Outras coisas nós vamos fazer na medida do possível, em parcerias com a iniciativa privada e as instituições do município. Aquilo que não puder ser feito, vai esperar, vai aguardar o momento oportuno, como falei no início. A nossa casa funciona assim, nós vamos moldando a nossa receita. Se a receita cai, alguém desempregou, alguém teve uma remuneração maior, ou até surgiu um fato novo que implicou numa retirada da receita corrente dali para aquela eventualidade, né, de uma saúde, um medicamento, tudo isso tem que ser ajustado. E não vai ser fácil não, vai ser difícil porque o momento, a gente crê que ele é passageiro, porque já foi em outras épocas e não vai ser diferente agora. Mas o momento é difícil, precisa cortar realmente na pele. E nós temos essa autonomia, o nosso grupo é o mais enxuto, nosso compromisso, como diz a nossa coligação, é com o povo, nós não temos nenhum compromisso com um grupo político, grupo econômico, estamos aí para trabalhar para a população. E tanto eu quanto o meu vice-prefeito, Marcelo Baggio, que é administrador de empresa, formado e também é empresário na cidade, nós temos consciência disso muito bem. Eu milito na contabilidade há 25 anos, lido com as finanças alheias e as minhas próprias.
né? E sei muito bem lidar com isso. Estive na Secretaria de Fazenda e me portei dessa maneira. Aquilo que podia, o que não podia, tinha que esperar. Não vamos fazer nada que venha comprometer as finanças do município e que venha prejudicar o andamento daqueles serviços que são obrigação essencial do poder público. Saúde é algo muito caro, muito delicado, minucioso. O poder público tem que oferecer para a população. As outras coisas podem esperar, podem aguardar, podem improvisar, podem, enfim, seguir uma série de outras questões. Mas a saúde nós não vamos deixá-la em falta, e sob pena de reduzir salário de secretário. Esperamos que não precise acontecer isso, porque o salário já não é uma coisa que é atraente. Sabemos que o secretário precisa dispor de tempo integral, o prefeito também, para bem servir com eficiência ao município. Então ele não pode também ter uma remuneração muito simplória para não caracterizar um desânimo para ele, né? Eu agradeço a sua resposta, candidato. Vamos prosseguir aqui na nossa série de perguntas. Candidato Gilberto Esteves, qual o planejamento que o senhor pretende propor em relação ao meio ambiente, desmatamentos, lixo, destino, o problema da água em São José e os planejamentos do saneamento básico? Por favor, candidato, o senhor tem 3 minutos para a resposta. Meu caro Eloy e Marcelo Baggio aqui presente, o meio ambiente está na pauta mundial e não vai mais sair. Em breve isso será a matéria escolar obrigatória. Nós vamos ver isso apesar da nossa média idade. O planeta agoniza e com isso compromete todo ser vivente, a começar pelo homem. Não é somente uma questão de responsabilidade dos governos, nem somente uma questão de fiscalização, mas sim de educação e sobrevivência. Em nosso programa de televisão veiculado em junho, falamos um pouco sobre isso. Para a nossa felicidade, aqui em São José temos uma grande reserva de Mata Atlântica. Mas meio ambiente é muito mais do que mata só. A questão do lixo precisa ser encarada por todos. Precisamos diminuir a produção de lixo, reduzir já em nossas casas, com pequenas atitudes que podem fazer a diferença. E isso gera até redução de gastos na família e nas casas. Depois precisamos reciclar ao máximo aquilo que produzimos, de forma que isso se torne renda para alguém. Mandar já separado de cada casa, pois agrega valor àquilo que descartamos. E aquilo que eventualmente não se pode aproveitar, descartar de forma organizada e responsável, através de um consórcio municipal, onde todos possam beneficiar. Nós sabemos que essa questão do lixo não é assim jogar ali no quintal. O Estado disciplina isso, existem leis federais para disciplinar isso. Temos que ter um aterro sanitário controlado que atenda aí 3, 4, 5 municípios e reduzir realmente a questão da produção de lixo. A questão do abastecimento de água na cidade é precária, é absurdo isso. O Rio Preto corta na cidade de norte a sul, deu até verso no hino municipal e não fornece 1 litro de água para a população, não porque ele não queira, mas pela teimosia do governo em investir errado. Agora mesmo a prefeitura comprou uma área em Poço Fundo que faz rumo com a maravilha, que não vai servir para nada, pois tem um fluxo mínimo de água que não resolve sequer o problema de um bairro. Esse investimento poderia ter ido para mais uma subestação que trataria a água do Rio Preto e hoje não estaríamos passando por esse ridículo de todo ano faltar água no inverno. Não canso de repetir por onde eu passo que precisamos parar de querer inventar a roda. Ela já existe. O que a gente precisa é colocá-la para rodar melhor, né? A gente não pode ficar improvisando com questões que existem desde sempre. A água é uma necessidade primária de todo ser humano, de todo ser vivente, seja ele animal ou vegetal. Aí a gente fica aqui refém de um manancial, precisando de chuva, torcendo para ele não furar, para não vazar, para o morador gastar menos, enfim. São questões que precisam ser encaradas de frente e nós vamos encarar essa questão. Eu agradeço a sua resposta, candidato. Vamos prosseguindo com a nossa série de entrevistas. Hoje aqui presente o candidato Gilberto Esteves, da coligação Compromisso com o Povo, PV-PT-B. Candidato, quais as melhorias na área de educação e cultura que o senhor pretende implantar caso seja eleito? O senhor tem 3 minutos para a resposta. Antes de responder a pergunta, Eloy, eu vou também registrar a presença aqui do Lucas, né? Presidente do partido, senão depois eu levo um puxão de orelha lá em casa, né? Ele está nos auxiliando aqui
já falei do Marcelo, Luiz Fernando, que é o operador aqui da mesa. Então, a questão da educação, ela nem está tão mal assim. Mas, por exemplo, nós vamos triplicar o número de vagas em creche, que poderão ser municipais ou através de parceria com entidades que aqui atuam, como o caso da DASHU, que é uma parceria que está dando muito certo. Eu não posso nem chamar de parceria, porque praticamente eles fazem tudo lá, né? Nós vamos reformular e modernizar gradativamente as escolas, torná-las num ambiente agradável de se chegar e permanecer. As obras públicas precisam ter mais qualidade. O governo paga e paga bem por suas obras, mas não fiscaliza como deve a execução. E o que vemos são obras inacabadas e mal construídas. Não admitiremos baixa qualidade em nossas obras. Exigiremos o cumprimento dos prazos em suas execuções. A cultura precisa ser estimulada e condensada. Para citar um exemplo, por exemplo, tenho sido convidados aí a visitar as igrejas e vejo que todas elas possuem uma banda musical. Isso mesmo, uma banda musical com instrumentos de sopro, bons músicos. Isso precisa vir para fora das paredes dos templos. O povo precisa beber dessa fonte e saber da existência delas. Às vezes a gente fica ali se lamentando porque a banda Santa Cecília tem 2, 3 membros só de São José, o resto tem que vir de fora. E a gente não sabe o que está por aí, escondido. Nós temos mais de 100 músicos, músicos só de instrumentos de sopro, fora os outros de percussão, enfim, de todos os instrumentos que existem. Então a gente pode realmente criar um ambiente favorável. E estou citando um exemplo, a cultura é muito ampla, né? Essas questões. Voltando um pouquinho na questão da escola, a gente vê que realmente a gente precisa adaptar essas escolas com modernidade, com seriedade, né? Porque a gente fica copiando projetos que realmente não deram certo, projetos que não trazem benefícios nem para o corpo docente, que é o professor, nem o corpo discente, que é o aluno. Eles precisam de um ambiente mais agradável, moderno, ventilado. A cidade ela tem bom clima. Tudo isso precisa ser aproveitado também nos prédios públicos, nas escolas. Nós temos que implementar prédios que possam usar esses benefícios do dia, né, sem grande despesa, sem sacrificar a saúde, a mente dos alunos, professores. A minha esposa é professora, eu vejo que às vezes aquele ambiente também contribui para o estresse do aluno e do professor. Isso precisa ser mudado também. Eu agradeço a sua resposta, candidato. Estamos aqui com o candidato Gilberto Esteves, da coligação Compromisso com o Povo, PV, PTdoB. Candidato, tendo em vista que o nosso IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, está na posição de número 83 em todo o estado, somente à frente de 9 municípios, quais as ações que o candidato pretende implementar para melhorar esse quadro? O senhor tem 3 minutos para a resposta. Eu penso que nós precisamos criar imediatamente uma comissão, né, formada por educadores, profissionais da área de educação e pais, para identificar, né, diagnosticar o que está causando essa baixa avaliação. A partir daí, aplicar métodos que gradativamente vá nos colocando em melhores posições. Não tem razão para esse índice estar nesse ponto, né? Haja vista que em nosso município, e com certeza em todos os municípios, a educação ela dispõe de 25% de toda a arrecadação municipal. Eu digo que o município, a educação no município, ela tem quase que uma prefeitura à parte, né? Só que é uma prefeitura menor, porque você tem 25% da receita obrigatoriamente tendo que ser gastos ali naquele setor. Então, nós temos 5 milhões de receita, 1.250.000 tem que ser na educação, em transporte, alimento, em salário de servidores, melhorias de escola. Então, o secretário de Educação é um prefeito lá na Secretaria de Educação. E não tem por que realmente esse IDH está nesse quadro. A receita do nosso município não é tão ruim assim. Nós não temos distritos, é um município territorialmente falando de forma, né, bem enxuto, pequeno, né? Isso tudo precisa ser revisto. E também, assim, esse IDH melhorando é importante porque isso faz a diferença na hora dos nossos jovens buscar uma oportunidade de trabalho.
né? Eu acho que até uma empresa para se instalar aqui pode usar isso como um índice, né? A gente precisa realmente corrigir isso de forma urgente, né? A gente percebe, por exemplo, eu tenho clientes ali que trabalham na cervejaria ali em Serra do Capim, e a cervejaria gosta muito da nossa mão de obra, porém ela precisa de qualificação, e eles investem, eles encaminham esses funcionários para estudos, cursos técnicos, faculdades, quer dizer, eles estão suprindo aí uma demanda, uma necessidade que a gente precisa também cuidar dela lá nas séries iniciais. O IDH realmente precisa ser melhorado, porque nós temos todas as condições para isso, profissionais bons e todo um ambiente favorável para isso, né? A população é uma população ordeira, educada, no bom sentido assim, né? As famílias aqui são famílias tradicionais que podem realmente contribuir muito para a melhoria desse IDH. Eu, sinceramente, assim, acho que a gente pode fazer muito para baixar isso rapidamente. Eu creio que em 4 anos a gente pode baixar isso aí para uma posição de 83 para 43. Eu agradeço a resposta, candidato. Vamos a mais uma pergunta. Presente em nossos estúdios o candidato Gilberto Esteves, da coligação Compromisso com o Povo, PV-PT-B. Candidato, quais as medidas que o senhor pretende adotar na área da saúde e reverter a situação atual em nosso hospital, que carece com a falta de remédios, marcação de exames, ações para melhorar o atendimento nos programas de saúde da família? O que o senhor pretende fazer? O senhor tem 3 minutos para a resposta. Tá, e ouvintes da Rádio Ativa, a gente já até deu aqui uma pincelada na questão da saúde quando falávamos da queda de arrecadação. Nós vamos priorizar de forma sistemática as ações de saúde no município. Vamos implantar um sistema de gestão que possa alcançar a todo o segmento da saúde, seja o atendimento preventivo, curativo, internações, fornecimento de medicamentos de uso contínuo a pacientes crônicos e carentes. Também essa questão do exame fora que a gente vê aí, nós não vamos descansar. Sempre que falarmos de saúde, não tem descanso. Esse é o bem mais precioso do cidadão. Nós não podemos negligenciar com essa questão. Vem por onde teremos os melhores resultados. Vamos restabelecer vários atendimentos desativados em nossa cidade. De alguns anos para cá, andamos para trás. Vários exames que fazíamos e até permutávamos, porque tinha um excedente, né? Não tínhamos demanda para todos eles, nós permutávamos com Areal, Teresópolis, por outros que nós não tínhamos. Hoje nós não temos nem esse mais para a nossa demanda. Nós tivemos uma casa que o paciente precisava fazer uma endoscopia, foi fazer lá em Vassouras, 4 horas da tarde. Isso é algo que é inconcebível. O sujeito fica de 7 da noite sem se alimentar, no outro dia sai numa viatura com outros pacientes com fome para viajar 150 quilômetros para uma cidade para fazer uma endoscopia, coisa que há 20 anos a gente sempre teve aqui. Eu acho que isso realmente é algo de absurdo, injusto, desumano, desnecessário mesmo. É porque alguma coisa de muito errado tem na gestão da saúde. E é o que a gente mais escuta aí. A gente visita as casas e as pessoas falam, não tem uma casa, sem exagero, que a gente chegue que não esteja dependendo de algo da saúde, uma demanda. Fomos na casa de um jovem na Jaguara, ele está lá precisando de uma tomografia, porque o ortopedista particular que ele pagou para ir falou, eu dependo desse exame para a partir daí decidir e direcionar o teu tratamento. A pessoa é um jovem, trabalhador, tem família, sofreu um acidente de moto e simplesmente não consegue esse exame pelo município. Então, isso está trazendo para ele um transtorno muito grande, um prejuízo social para a família, para ele psicologicamente, né? E a gente chegou lá e viu essa situação, se deparou com essa situação, realmente você fica assim, pensativo de que modo que essa pessoa vai poder ser reintegrada no serviço, né? No trabalho, jovem, muito jovem, com esposa e filhos, precisa realmente desse atendimento. Então nós vamos priorizar, primeiro acabar com a fila de exames que estão aí para serem atendidos. Obrigado, candidato.
Nós vamos fazer mais um rápido intervalo comercial. Estamos aqui nas eleições 2016, na cobertura da Rádio Ativa, com uma série de entrevistas com os candidatos a prefeitos na nossa cidade. Hoje recebendo a visita do candidato da coligação Compromisso com o Povo, PV-PT-do-B, Gilberto Esteves. E, logicamente, a gente gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores que proporcionam este momento de democracia em nossa cidade. Um abraço para a Mirajô Móveis, para a Casa dos Genéricos, o Renato, o Juarez Lajô, eles que estão nessa companhia aqui da Rádio Ativa, na cobertura das eleições 2016. Nós vamos a um rápido intervalo comercial para que possamos apresentar dentro em breve o último bloco de perguntas com o candidato Gilberto Esteves, que hoje está presente em nossos estúdios. 3 horas mais 47 minutos. Ok, estamos de volta com mais uma rodada de perguntas aos candidatos a prefeito. Hoje recebendo a visita do candidato Gilberto Esteves, da coligação Compromisso com o Povo, PV-PT-do-B. E agora nós vamos fazer as últimas 4 perguntas ao candidato. Candidato Gilberto Esteves, quais as medidas que o senhor pretende implementar em políticas públicas para os jovens, a prática de esportes e projetos de esporte e lazer, caso seja eleito? O senhor tem 3 minutos para a resposta, candidato. Nós vamos transformar ali o Parque de Exposições em um espaço permanente de eventos, esportes, lazer. Vamos criar lá praças de esportes radicais, criar caminhadas, ciclovias, enfim, um espaço onde todos possam ir com seus filhos e famílias aos sábados, domingos, feriados, para até passarem um dia lá se quiserem, pois vamos licitar a instalação de quiosques e outros estabelecimentos. Vamos criar aí Olimpíadas municipais permanentes para integrar os alunos, nossa juventude, né? O município hoje tem 16 quadras municipais cobertas, com toda a infraestrutura para esta prática. Porém, esses equipamentos todos ociosos e que precisam ser melhor aproveitados, né? Voltando à questão do Parque de Exposições, aquilo foi adquirido em 1995, né, pelo prefeito da época, o Manuel Esteves, e até hoje aquilo não se tornou, a ideia não está lá implantada, né, que era tornar o Parque de Exposições, não é só para uma vez por ano ter um evento de demonstração lá da nossa cultura, da nossa produção, para ser um evento, um local permanente, né? Então, como tem lá o Parque de Exposições de Itaipava, né? Não raro a gente vê aí no Facebook algum munícipe nosso indo lá com as crianças, participando lá de alguma coisa simples, não é nada de extraordinário que gere despesa, não. Podemos criar um artesanato, com móveis rústicos de madeiras, de eucalipto, enfim, criar balanços, coisas diversas. O espaço é enorme, são 350 mil metros, com áreas planas, áreas íngremes que podem criar também eventos, né, de escalonamento, quer dizer, enfim, pode-se criar várias ideias ali, pegar alguém para desenvolver, ver a topografia e tal, e criar mecanismos que aquilo se torne atraente aos nossos jovens. E a gente também, que não é tão jovem assim, possa ir para lá no domingo, bater papo, partilhar a vida, com segurança e no coração da cidade. O sítio, o Parque de Exposições, o sítio São Guido, que pertence à prefeitura também, está no coração da cidade. Quem está na Barrinha está a 5 minutos, quem está no Pouso Alegre está a 5 minutos ali. Não é difícil para ninguém, né? Ir ali até de bicicleta, enfim, ou de carro. Quem mora mais próximo pode ir a pé. E também vamos criar lá os pavilhões permanentes para os eventos que a cidade dispõe. Criar o calendário, né? O calendário anual de eventos. São muitos eventos públicos e particulares que lá nós temos, que podem usar aquele espaço de forma ordenada. Eu agradeço a resposta. Passamos a mais uma pergunta, candidato Gilberto Esteves. E projetos para a terceira idade e a APAI? Quais são as propostas do candidato Gilberto Esteves para essa área? O senhor tem 3 minutos para a resposta. Então, na questão da terceira idade, nós vamos criar ambientes de lazer, tem até a ver um pouco com a resposta anterior, né? Transformando as exposições num evento de lazer e esportes, o lazer, né, está mais associado
para a terceira idade. O esporte menos, mas também. Já temos algumas academias, vamos criar mais academias públicas, né? Porque isso representa saúde para a nossa população. Vamos investir também na saúde preventiva e curativa desse segmento, né? Porque a terceira idade depende mais desse trabalho, dessa atenção. E com relação à APAE, eu chamo a APAE de casa de anjos, né? Anjos, todos nós sabemos que só fazem o bem. Ainda que os nossos olhos não vejam, assim, né? A APAE é uma casa de anjos. Eu faço até um convite a todos que possam, sempre que possível, fazer uma visita à APAE, mesmo que não tenha lá algum parente, algum filho, porque se você precisar de se alimentar espiritualmente, visita a APAE, que metade das interrogações vão desaparecer. E nós vamos continuar investindo na instituição. Vamos fazer uma grande campanha de construção da sede própria da instituição, que ao longo dos anos foi mudando de lugar a cada tempo. Isso não é bom. Sabemos que a APAE é uma instituição particular, mas ela precisa de apoio público e apoio popular. Como prefeito, nós vamos liderar essa campanha de atenção à APAE para que ela possa se tornar mais atuante do que já é, que ela possa ter a sua sede própria e vir a atender a todos os necessitados daquele atendimento especial ali, né? Nós vamos criar mecanismos para que a gente possa angariar recursos para a instituição, porque o poder público por si só já faz uma parte de repasse de verbas para lá, mas é uma questão de mobilização, né, que a APAE precisa para se autossustentar. Não é isso? Obrigado. O senhor dispõe ainda de 40 segundos para a sua resposta, candidato. Vai querer usá-la? Eu me lembrei aqui que eu fui diretor financeiro da APAE, né? E naquele período a gente adquiriu lá uma Kombi, a gente adquiriu o terreno que está lá até hoje na Cachoeira para essa finalidade da construção da sede. Na época mobilizou toda a diretoria, nós ganhamos lá o estacionamento do Vinde a Mim, do Fast Frango, e ali nós pudemos apurar uma grande receita para esses investimentos. Então eu considero que a APAE realmente precisa de um apoio coletivo, de todas as instituições, de todas as entidades, não só do poder público, para que ela continue existindo e prestando um bom serviço à comunidade. Eu agradeço a resposta. Prosseguindo em nossa série de entrevistas nas eleições 2016, estamos aqui hoje recebendo em nossos estúdios o candidato Gilberto Esteves, da coligação Compromisso com o Povo, PT, do B e PV. Candidato, eu faço a penúltima pergunta dessa série. Projetos na área de agricultura, incentivo aos produtores rurais. Quais são as suas metas? O senhor tem 3 minutos para a resposta. Nós vamos, primeiramente, recriar a patrulha agrícola, que já atendeu de forma eficiente e sem privilégio aos produtores que solicitam sua presença lá. Vamos criar incentivos e mecanismos de diversificação das culturas, das pequenas propriedades. Buscar linhas de crédito para a instalação de avicultura em meio à agricultura, pois ela remunera todo ano. Durante todo o ano, a avicultura remunera a propriedade. E assim, no período da entre-safra, as famílias terão como se manterem. Nós sabemos que uma propriedade que tem lá uma granja, um galpão para 10 mil frangos, ela deixa em média 24 salários mínimos na propriedade. E eu já me inteirei desse assunto com os produtores, com os avicultores aí, os pequenos avicultores. Esse galpão de 10 mil frangos, ou até um pouco mais, ele custa em torno de R$5. O agricultor realmente não tem como custear isso, o município também não tem, mas vamos buscar a linha de crédito para isso e vamos incentivar essa proliferação, porque o município tem uma cultura forte, né, na questão do abate, da criação. Isso é mais de um meio século que nós temos essa cultura aqui. Ela migrou um pouco da postura para o corte se consolidou, né, a cultura de frango de corte, mas nós precisamos incentivar isso. E como falei, uma família, um casal cuida dessa granja e cuida da agricultura. E tendo essa confiança, essa certeza de que ao longo de 12 meses
ela deixou 24 salários naquela propriedade, ele tem ali sua conta de luz paga, sua despesa, enfim, ele tem muito mais tranquilidade para trabalhar na sua agricultura. E volto a repetir, a patrícula é importantíssima. Nós estamos escutando isso aí, é uma queixa de que a máquina só vai para quem tem um indicador lá, quem indica, é um interesse político. No período eleitoral ele se intensifica e, enfim, tem um desajuste muito grande nesse fornecimento de maquinário para os agricultores. E nós vamos acabar com isso, vamos tornar público as entradas de requisições de maquinário lá. De repente criar até um banco de horas de máquina para cada agricultor ir lá e requerer, e durante o ano ele tem aquele banco de horas de máquina. Se eventualmente naquele ano ele não precisou, ele acumula ele para outro ano, mas criar de forma ordenada e justa para todos os pequenos agricultores aquela disponibilidade da máquina para ele, porque não tem como fazer uma limpeza de açude, planear uma rua, fazer um platô para um galpão, enfim, nós temos que criar esses meios de ajudar ao agricultor se manter na sua propriedade lá. Eu agradeço a sua resposta, candidato Gilberto Esteves. Prosseguindo em nossa série de entrevistas, hoje estamos recebendo aqui o candidato Gilberto Esteves, da coligação Compromisso com o Povo, PV-PT-B. Queremos salientar que as perguntas foram previamente encaminhadas a todos os candidatos e nós não podemos, em razão disso e da legislação eleitoral, fazer perguntas diferentes daquelas programadas e nem admitir a participação dos ouvintes. Essa é a regra que nos é imposta pela Justiça Eleitoral e assim nós temos que obedecê-la. Eu faço então a penúltima pergunta ao candidato Gilberto Esteves. Candidato, quais são os seus projetos de incentivo ao funcionalismo público caso o senhor seja eleito? O senhor tem 3 minutos para a resposta. Eloir e caro ouvinte servidor, primeiramente nós vamos assumir um compromisso aqui com o servidor de que no nosso mandato não haja mais perda salarial. O trabalhador não suporta mais isso. Nós tivemos aí ao longo de alguns anos uma perda salarial considerável. Esse ano o servidor teve um reajuste, uma correção, uma correção salarial de 2,8%, escalonado em 3 vezes. Então, tem algo de muito errado nisso, quando um salário mínimo subiu 11,37%. Então, no nosso governo, nós não vamos admitir esse tipo de coisa. Vamos lutar de todas as formas para que a gente não tenha esse tipo de perda. Se nós pudermos corrigir perdas de outros mandatos, também vamos fazer, mas não podemos assumir esse compromisso. O primeiro nós vamos assumir, de não permitir perdas para o servidor, que já está tão sacrificado. E no mais vamos valorizar, investir no aperfeiçoamento dos conhecimentos, para aumentar a autoestima de cada um. Vamos oferecer ambiente de trabalho mais humano e harmônico. Vamos ouvi-los como parceiros de trabalho, né? Pois eles fazem toda a diferença para o bom andamento do governo. Quando a gente chega lá, eles já estão lá. Se eu for na escola de São Lourenço, que é aqui do lado, aquelas pessoas que estão lá trabalhando há anos, lá quase se aposentando, eles têm muito a nos oferecer em relação àquilo que tem de demanda lá para o bom andamento daquela instituição de ensino. Se eu for no PSF de Boa Vista, que é lá no seu bairro, também a mesma coisa, eles vão nos oferecer subsídios para que eles também tenham melhor produtividade, mais incentivo, enfim, eles possam desenvolver a sua função lá de forma satisfatória para eles e para aqueles que usam aquele serviço. O servidor público é a menina dos olhos de qualquer governo, porque se ele não estiver satisfeito, não trabalhar de forma harmônica, realmente tudo fica mais difícil, né? Não adianta ter um bom prefeito com 7.000 votos, que se o servidor não tiver empenhado, enganjado na causa, fica mais difícil. E não é motivo para o funcionário não desempenhar bem as suas funções, o salário dele está achatado. A maioria dos trabalhadores brasileiros estão. Mas nós, como gestores públicos, como prefeito, vice-prefeito, secretários, vereadores, temos que
lutar para que eles sejam remunerados à medida do seu merecimento e dos seus esforços para o município de São José do Vale do Rio Preto. Eu agradeço a resposta, candidato. Antes do nosso encerramento, com as considerações finais, nós vamos agradecer aqui os nossos parceiros que estão colaborando nessa nossa série de entrevistas das eleições 2016. A colaboração deles é fundamental. Vamos agradecer lá o Cristiano, do Mercado Compre Bem, a Zaira, do Wizard, curso de inglês, o Sidney, da Show Materiais de Construção, ao Juarez, da Mirajô Móveis, ao Renatinho, da Casa dos Genéricos, ao Cristiano, também lá no Mercado Compre Mais, a Rota Comercial Automotiva, no Fernando, ao Bar Mercearia do Chapelão, com o Fernando e com o Jorge, e a Nilmar Calçados e Casinha do Baby, com o Marinho, e a Viviane, lá no ramo Comércio de Rações. Nós estamos encerrando a nossa primeira entrevista com essa série de entrevistas aos candidatos a prefeito de São José do Vale do Rio Preto. Hoje recebendo aqui o candidato Gilberto Esteves, da coligação Compromisso com o Povo, PV-PT do B. Queremos salientar mais uma vez que esse é um trabalho da Rádio Ativa, incentivo à democracia, para que o eleitor possa conhecer um pouco mais de seus candidatos, conhecer um pouco mais das propostas dos candidatos, né? A rádio não tem candidato, a democracia exige espaço igual para todos. Por isso as perguntas foram feitas previamente aos candidatos e hoje eles aqui vieram trazer as suas respostas. Candidato Gilberto Esteves, primeiramente quero lhe agradecer pela presença aqui hoje, desse seu bate-papo, desse seu encontro com os eleitores, desejar ao senhor boa sorte na sua campanha e que os seus compromissos, caso o senhor seja eleito, sejam cumpridos em benefício dessa coletividade. Eu ofereço ao senhor 3 minutos para o senhor fazer as suas considerações finais. O tempo está correndo. Por favor. Prezado Eloy, prezado ouvinte, nós temos uma das melhores cidades do interior do Brasil. E isso não somos nós que dizemos. São pessoas que conhecem o mundo e que aqui vêm para passar suas férias e finais de semana. Temos uma mesa privilegiada, clima agradável o ano inteiro. Estamos perto de grandes centros populacionais e consumidores de bens e serviços. Temos vocação de produção agrícola e avícola. Temos um parque de beneficiamento de carne de aves moderno, com grande capacidade de geração de emprego. Precisamos ampliar esta indústria que já está instalada com grande empregabilidade direta e indireta. Vamos fazer encontros periódicos com a sociedade, instituições e empresários para diagnosticar necessidades de estratégia de manutenção e alavancamento de nossa economia. Estamos num partido que tem suas ideologias na liberdade de expressão, liberdade total. E se nós formos entrar na questão partidária, podemos entrar com outros partidos também. Tem sido levantadas questões do nosso partido, nós não fazer nada aqui que contrarie aos costumes, aos hábitos de nossa população, e isso não é da nossa prática. Quem nos conhece sabe disso. Nós fomos governados por partidos, e aqui em São José, que estiveram envolvidos com mensalão, com lava-jato e tudo, e essas coisas não chegaram aqui. Então, o fato de estarmos num partido que é um partido mundial e que prega todas as liberdades, não significa que nós vamos trazer tudo aquilo aqui para dentro. Precisamos olhar as coisas boas que o partido tem e que propõe para a nossa cidade e aplicá-las aqui. Aquilo que não é aplicável, vamos tentar mudar nas ideias do partido. Peço a todos que nos ouvem, que nos ajudem a chegar lá. Peço o voto de cada um que nos ouve. Peço o voto para os vereadores que compõem a nossa chapa, porque eles serão fundamentais para a nossa chegada lá, para a governabilidade. Eles estão estampados aí nas páginas do jornal. No horário de rádio é muito apertadinho, nosso partido é pequeno, nossa coligação é muito modesta, pequena de tempo, pequena de recursos financeiros, mas de uma enorme vontade de servir essa cidade. Nós somos apaixonados por essa cidade, temos identidade com ela, nascidos e criados aqui. Não podemos, de maneira nenhuma, nos furtar desse momento difícil de oferecer o nosso nome para essa cidade, para que ela possa escolher da melhor maneira. Respeito todos os outros candidatos, mas me considero o mais qualificado, o mais preparado e habilitado
para, nesse momento difícil da economia nacional, da economia estadual e municipal, ocupar esse cargo de prefeito e tentar, com todas as forças, fazer uma diferença aqui, fazer um sorriso voltar lá ao nosso povo, que tanto anseia por isso e deseja. Muito obrigado a todos, que Deus nos abençoe. Nós agradecemos a presença do candidato Gilberto Esteves, da coligação PV-PTdoB, Compromisso com o Povo, que abriu essa série de entrevistas com os candidatos a prefeito de São José do Vale do Rio Preto, um trabalho da Rádio Ativa de esclarecimento ao cidadão, de esclarecimento ao eleitor, e uma forma de propiciar esse encontro com os candidatos, essa análise das propostas de cada um deles. Nós agradecemos ao candidato Gilberto Esteves e queremos também, além de agradecer aos nossos patrocinadores, informar que amanhã estará presente aqui em nossos estúdios, às 15h, o candidato José Augusto Gonçalves, para essa mesma série de entrevista que hoje nós apresentamos. 16h10, você continua com a programa Rádio Ativa, vem aí Luiz Fernando, e nós vamos voltar amanhã, a partir das 15 horas, com mais uma série de entrevistas. Muito obrigado, boa tarde a todos.